quero convidar o ilustre Elias Magane, coordenador de GAIT no CTA, para fazer a sessão de divulgação da plataforma e registro e necessidade de formação das pequenas e médias empresas de Cabo Delgado. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Elias Magane, sou gestor do Gabinete de Apoio Empresarial da CTA Sede. É uma grande honra estar aqui com parceiros do Mais Emprego, estar aqui com empresários de Cabo Delgado, que obviamente são os principais beneficiários das nossas ações, pela conjuntura atual e pela necessidade de potenciarmos esta província, pelas oportunidades que ela tem apresentado. Bom, a CTA, com apoio do Mais Emprego, desenvolveu uma base de dados de cadastro de empresas online. Parece uma piada, mas é preciso perceberem que desde a criação da CTA até hoje, nós não tínhamos uma base de dados online que pudéssemos fazer o registro, o cadastro das nossas empresas, onde quer que a gente esteja. Falo de Moçambique, mesmo fora de Moçambique, porque esta é uma plataforma online que permite isto. Como sabem, o projeto Mais Emprego é um projeto que é financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Instituto Camões. Quando eles decidiram abraçar a CTA como parceiro, nós começamos a lançar praticamente todos os problemas que tínhamos para ver se conseguíamos uma solução. União Europeia, Instituto Camões podem financiar isto, vamos lá entregar. Dentre de várias sugestões que demos, conseguimos trazer aqui uma base de dados online, e esta base de dados irá permitir que as empresas se cadastrem, que as empresas atualizem os seus dados, porque nós sabemos muito bem que a esperança de vida de uma pequena e média empresa, segundo os estudos feitos, é que ela dura 3 anos. Hoje criamos uma empresa, 3 anos depois não existe. Quando nós contactamos aquela empresa porque identificamos uma oportunidade de negócio, não conseguimos localizar. Quando vamos para o endereço já não está, porque alugava e não conseguiu garantir o pagamento das rendas, e a empresa acabou morrendo. Há empresas familiares, há empresas que são móveis, hoje está ali, amanhã está ali, e nós não conseguimos saber onde é que essas empresas foram. Com esta base de dados achamos ser pertinente, oportuno, termos dados das empresas, principalmente as de Cabo Delgado, e conseguirmos interagir com elas. Por que digo interagir com elas? Não vai existir programa na CTA, não vai existir workshop como este promovido pelo Mais Emprego, que o requisito para esta empresa participar não passa por estar cadastrada nesta base de dados. A certificação que se falou desde o princípio aqui, que criou polêmica, porque que a minha empresa não está lá, está aquela, não vai poder se beneficiar disto se não estiver cadastrada nesta base de dados. Eu até podia dar 5 minutos para cada um se cadastrar, mas deixa-me continuar. Então, nós vamos, à medida que vamos falando da base de dados, ensaiar um cadastro. Para cadastrar a sua empresa é só registrar a empresa, ou ali por baixo o meu colega pode clicar. As primeiras informações que nós temos que preencher nesta base de dados são informações empresariais. Todos gestores, todos detentores de empresas conhecem esta informação. E porque nós não queremos trazer uma base de dados que tem empresas misturadas com boladas, como chama a linguagem corrente da rua,
exigimos que esta base de dados seja inserida em informação digna que possa ser consultada. Antes de cada registro ser aprovado, existe uma equipe que faz a verificação desses dados, por isso é que pedimos que faça-se o upload de alguns documentos, alvará, para nós conferirmos se o setor da atividade é realmente aquele que o empresário está ali a dizer. Por quê? Porque nós queremos que esta base de dados distribua informação útil, oportunidade de negócios, financiamento, parcerias e certificação, como aqui falamos. Nós temos vivido várias situações em que empresários aproximam-se a nós, procuro uma empresa de construção civil, procuro uma empresa de recursos humanos, procuro uma empresa de transporte e logística. Nós não queremos pegar na nossa base de dados arcaica, Excel, partilhar, sem ter a noção de que este empresário que procura essas empresas vai ter sucesso. Então, esta base de dados vai nos apoiar a poder identificar e, através dela, partilhar informação dessas oportunidades. Esta base de dados tem, vamos lá dizer, 4 campos importantes. O primeiro é a informação empresarial. O segundo é a informação do produto e serviço dessa empresa. Isto é muito importante porque existem empresas de serviços, podem hoje prover um serviço de transporte, logística, podem também prover uma solução de parcerias. Então achamos que descrever os serviços e os produtos que ela oferece é uma mais-valia. O processo de internacionalização de empresas é muito importante para nós, daí que provemos a certificação, porque quando provemos essa certificação acreditamos que esta empresa está em condições de poder prestar um serviço onde é exigida essa certificação, encontrar novos parceiros. Há quem nós estamos a preparar uma missão aos Estados Unidos, onde vamos promover produtos de empresas do setor do agronegócio alimentar. Quando começamos a procura de empresas para ir representar nos Estados Unidos, algumas disseram-nos: eu não tenho certificação, o meu produto só posso vender neste raio, África Austral, África do Sul, no máximo. Então, nós dissemos que os problemas vão ser resolvidos aqui. Nós vamos apoiar essas empresas que estão cadastradas nessa base de dados a ter essa certificação, independentemente e diretamente elas vão já estar no processo de internacionalização. Nós pedimos página web nesta plataforma, mas não como um campo obrigatório, porque sabemos que as empresas estão a enfrentar ainda este desafio de criar páginas web. Daí que tínhamos até o campo como obrigatório e acabamos percebendo que este é um desafio. Um novo programa com mais emprego talvez possa apoiar-nos no processo de digitalização da empresa, porque isso faz parte. E achamos que com esta informação nós somos capazes de promover. Porque este é uma base de dados financiada pelo Mais Emprego. Nós e o projeto temos necessidade de saber qual é o nível de empregabilidade das empresas, o que as empresas procuram como temas de formação. Esta base de dados permite termos essas respostas e desenhar um programa virado às necessidades reais das empresas. Quando desenvolvemos esta base de dados, o objetivo era Cabo Delgado, mas despender dinheiro do Mais Emprego, dos portugueses que contribuem, dos europeus que contribuem para apoiar o nosso país, era muito pequeno. Então devíamos fazer uma base de dados capaz de registrar todo tipo de empresas. Apesar do nosso foco em termos de ações, de formação, de certificação, é para micro,
pequenas e médias empresas, até 100 trabalhadores, assim posso dizer, deixamos que a base de dados pudesse registrar essas empresas. Outros, a informação que nós solicitamos, certificação, há empresas que estão no setor de agronegócio, há empresas que estão no ramo de serviços. As que estão no ramo de serviços procuram muito a ISO 9001, gestão de processos. Aqueles que estão no ramo alimentar procuram a 22.000. Aqueles que estão na segurança, higiene e segurança, no trabalho, 14.000. Então, tentamos ser abrangentes e buscar soluções que possam beneficiar as empresas. O último campo, que é salvar, é este que, quando a empresa tem todos os campos preenchidos, clica e ele gera informação para o nosso back-office. Este back-office não aprova imediatamente a informação porque ela precisa ser conferida. Não queremos que a nossa base de dados tenha palha. Queremos que a nossa base de dados tenha empresas que estão sérias e quando nós apresentarmos aos outros parceiros, seja capaz de fazer negócio. Então, não é de imediato que eles recebem a notificação. Uma equipe já treinada analisa a informação que foi enviada e valida. Um dado importante, já falei e vou repetir, é que nenhum programa de apoio, nenhuma informação adicional à oportunidade de negócio vai ser enviada à empresa sem que ela esteja cadastrada. Nós tivemos uma experiência muito boa. O Mais Emprego testemunhou, trouxe 4 jovens de Cabo Delgado para participarem na nossa 17ª Conferência Anual do Setor Privado, em que organizamos salas de negócio. Salas de negócio consiste em identificarmos potenciais financiadores, potenciais parceiros financeiros que têm interesse em apoiar Moçambique e convidávamos empresas proponentes de projetos para apresentarem seus projetos nessa sala de negócio. São projetos previamente submetidos, analisados, porque nós não podemos levar palha para esses parceiros, porque esses parceiros têm o objetivo de financiar empresas e não podíamos levar projetos não viáveis para fazer número. Nesta conferência anual do setor privado, nestas salas de negócio, nós tivemos 93 projetos submetidos. Só levamos 26. Depois de apurar que os requisitos exigidos por estes parceiros financeiros vão de encontro com os projetos submetidos. Não vai ser exceção não passar pelo cadastro desta base de dados. Então, convido a todos os empresários, todas as empresas, micro, pequenas, grandes, a fazerem o seu registro nessa base de dados. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Portanto, foi aqui apresentada a plataforma e, como bem disse o Dr. Elias, neste momento vamos abrir espaço para questões. De seguida teremos o esclarecimento sobre esta plataforma que de certa forma vem a ajudar aquilo que é o registro das empresas e o nível de competitividade em pé de igualdade com as outras. Portanto, está aberto um momento de perguntas ao tema ou a esta plataforma aqui apresentada. Obrigado.
Tem um pequeno folheto nas vossas pastas, onde têm também o link direto para a plataforma. Gostava agora, se fosse possível, que o colega da CTA entrasse só no menu e, se fosse possível, explorarmos só um pouco a questão do emprego, por favor. Porque o Dr. Elias apenas, como veem, apenas selecionaram as hipóteses não. Mas é só para dizer que há ali, se clicarem o sim, há uma série de outra informação de que nós necessitamos e que será muito rica para a produção dos nossos relatórios. Por exemplo, eu não estou a ver bem, mas postos de trabalho na empresa nos últimos 5 anos, ok? Se, por exemplo, assinalarem criou, tem que dizer quantos e as razões da criação ou da supressão. Por exemplo, tem dificuldades em encontrar, pessoal adequado para a sua empresa. Se sim, tem que especificar para que áreas e que funções. Na empresa, algum posto de direção ocupado por mulheres? Se clicar em sim, tem que dizer em que áreas. Portanto, há uma série de outros subcampos que para nós, enquanto mais empregos, são fundamentais para nós orientarmos a nossa formação e que também serão importantes para a CTA, por exemplo, a produzir relatórios, os seus relatórios da atividade económica e da situação das empresas em Cabo Delgado. Portanto, chamar só a atenção para isto, onde é que podem aceder. Vamos fazer aqui, com o CEP de Cabo Delgado, 3 ações de divulgação da plataforma. Acordámos com a CTA a nível central e também com o Sr. Presidente do CEP, não é? Do CEP. O nosso Coordenador Nacional vai apoiar estas sessões, portanto são organizadas em princípio em 3 distritos no próximo mês, para novamente divulgarmos de forma mais massiva esta plataforma. E por último, só reafirmar isto que foi dito pelo Dr. Elias: para aceder a qualquer apoio do Mais Emprego enquanto empresa, neste momento têm que aceder à plataforma e registarem-se. Formação, capacitação, certificação, tudo depois que vamos desenvolver este ano. Muito obrigada desde já pela vossa colaboração. O nosso Coordenador Nacional estará também disponível para mais questões, para quem tiver dúvidas em preencher os dados, mas como viram, é uma plataforma muito simples, quer dizer, muito direta. A compreensão desta plataforma e o seu preenchimento é muito direto. Muito obrigada uma vez mais a todos e à CTA por ter decidido também aceitar este. Eu sei que foi um de vocês, mas correspondeu também a uma grande necessidade nossa, portanto, muito obrigada. Temos uma questão ali. Gostaria de saber se depois do processo de preenchimento completo com sucesso, teríamos de requerer a certificação, ou uma vez feito isso, a partir do CTA, se seleciona as empresas que fizeram o preenchimento com sucesso para serem certificadas ou terem o apoio necessário do segmento até a certificação e qualificação. Obrigado. Termos o acesso a este tipo de plataforma é uma forma de massificar as empresas locais, em particular, estão aqui muitas, e talvez dizer que é importante, esses campos todos estão aqui. Normalmente nós temos esta capacidade ou a tendência de não registrarmos totalmente, e temos documentos. Então é importante, de fato, fazer o registro. E também queria comentar em relação ao doutor que falou há bocado da União Europeia, em relação a, quando ele falou do Dubai, e enquanto trabalham, vão à escola. Os cursos que a Autoridade Nacional hoje está a providenciar são, de facto, de 13 anos, de logística, por exemplo, e gestão, e o primeiro ano, os primeiros 12 meses, já tem certificado e continuam a ir à escola enquanto trabalham. Então, queria dizer que Moçambique também já é um facto e conseguem fazer formação em paralelo ao emprego, de tal forma que possam massificar aquilo que é, de facto, e revolucionar as empresas da indústria de petróleo e gás, e não só. E muito obrigada por esta oportunidade mais uma vez.
João Gomes, da Bluebiz. Fiquei muito contente em ver esta ferramenta. Tenho aqui algumas questões associadas à mesma. A primeira tem a ver com a seguinte circunstância. Vou-me pôr em pé porque estão a olhar todos para trás para ver quem é que está a falar. A primeira tem a ver com a seguinte circunstância. Podem as empresas ter acesso à base de dados ou a utilização dela é apenas limitada à CTA e aos programas que executa? A segunda questão vem na sequência da primeira, é se esta plataforma faz compliance com tudo o que são regras de segurança e proteção de dados. Isso é um aspecto extremamente relevante quando começamos a fazer uma data de perguntas ali e o que eu não queria mesmo é que a CTA e o Mais Emprego tivesse uma contingência legal da Direção de Proteção de Dados vir a fechar a plataforma porque ela viola a legislação de proteção de dados. Atenção a isso. E a terceiro aspecto, para parabenizar, é mesmo assim que tem que ser. Está bem? Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pelas questões, penso que são questões pertinentes. Começando pela primeira. Depois do preenchimento, recebe a certificação? Bom, dizer que o processo de certificação é um processo competitivo em que as empresas devem concorrer, devem se inscrever e concorrer a um processo que nós fazemos o processo da certificação. Primeiro vou explicar como é que ele funciona ao nosso nível. Nós lançamos chamada de inscrição, de propostas das empresas que querem participar. Depois disso, convidamos todas as empresas que se inscreveram para participar da formação. Há necessidade das empresas conhecerem as vantagens, os critérios requisitos para uma certificação. Isto pensamos que todas as empresas devem saber. Daí é que vão valorizar ou saber o que vale este processo. Depois disso, fazemos uma triagem, porque constitui vantagem no nosso perceber para as empresas beneficiarem-se deste processo, estar a implementar um sistema de gestão de qualidade, por mais que não esteja certificado. Há empresas que já implementam a fazer esforços de, quando conseguirem fundos, um consultor, um auditor encontrar a empresa minimamente preparada. As empresas de construção civil costumam ter muito essas normas, porque o pedreiro não pode entrar sem botas, sem máscaras, sem luvas, é preciso entrar com o equipamento todo. Estes já implementam, sem estar certificado, alguns sistemas de qualidade. Isto é preciso estar muito claro. Então, quer dizer que há um processo de diagnóstico que é feito pelo consultor para apurar o nível de preparação desta empresa para receber uma certificação. Depois disto, passa a empresa para outra fase, que já é de implementação da norma, e depois recebe uma auditoria externa, que é o INOC que faz. O comentário, aqui considero a intervenção da doutora Luísa um comentário, sugestão, então isto é sempre bem-vindo. As empresas, o que é preenchido pelas empresas quando se cadastram, isto só tem acesso o back-office, a CTA. Quando as empresas precisam de informação de uma empresa na construção civil, transporte, logística, somos nós que vamos providenciar esta informação. Se a empresa pretende alcançar outras empresas que estão numa certa região do país, ela pode aproximar-se à CTA e solicitar, e nós podemos apoiar a identificar essas empresas. Quer dizer que a informação que vai ser tratada pela base de dados, só nós é que temos o acesso. Questões de proteção, nós estamos a tratar disso com a empresa que nos concebeu a base de dados, e é preciso que estes aspectos estejam bem acautelados, porque amanhã podemos ter questões mais graves. Estamos a também prevenir os hackers que invadem os sites. Isto está a ser acautelado pela CTA.
Não sei se ficou uma questão que não a última do João Gomes foi mesmo felicitar. Eu penso que merecemos, foi um grande esforço, com o apoio de Mais Emprego conseguimos ter essa base de dados. Eu expliquei no princípio que nós usávamos uma base de dados Excel. Imagina uma base de dados Excel sem proteção, hoje temos, amanhã aconteceu uma coisa com o computador, já não temos mais. Mas esta é online, a informação está sempre no cloud, é possível sempre recuperar. Muito obrigado. A aprovação não é imediata, depois do registro. A empresa que preencheu recebe uma confirmação da recepção da informação e há quanto tempo? Bom, logo após a submissão do registro, recebe um e-mail de que o seu registro foi efetuado com sucesso. Mas nós, o back-office, analisamos a informação para validarmos naquilo que é a informação gerada pela base de dados. Isto não leva 2 dias, 1 dia e meio, posso dizer 2 dias é suficiente para nós analisarmos os documentos submetidos, confrontarmos o nome da empresa e os dados legais que essa empresa vai submeter. 2 dias são suficientes. Obrigado. E informamos que está validada por completo. Obrigado. Queria fazer só a seguinte pergunta. Acredito que há muitas empresas que são ainda pequenas, se calhar até médias, que não estão informadas, não têm o conhecimento destas certificações, não é? Desse sistema de gestão, vou lá falar deste que é mais conhecido, não é? E eu não sei o que a CTA pensa fazer para envolver essas empresas, porque esteve aqui a dizer que vai haver uma triagem, vão olhar para aquelas empresas que já estão empiricamente a observar ou a implementar o sistema, não é? E o que vai acontecer com as empresas mais pequenas que não conhecem, nunca ouviram falar e essas coisas? O que a CTA pensa fazer para trazer essas pessoas para esse nível, onde elas possam ter a mesma oportunidade que as outras que já estão mais para frente? Bom, muito obrigado pela questão. Minha vizinha podia ter falado no ouvido, mas assim foi. Bom, é preciso perceber que o processo de certificação não é ir ao baú, registrar uma empresa e ter um alvará. Aqui estamos a falar de sistemas de gestão de qualidade. Nós, como CTA, estamos a promover a certificação, a dar a conhecer as empresas moçambicanas de que temos esta oportunidade. E é preciso perceber que, para além de termos essa oportunidade, o processo de certificação, muitas das vezes, é comparticipado. Muitos programas de certificação, os que eu conheço, eu vou dizer, existe um processo de certificação, um programa que foi lançado pela Total, pretendia certificar 40 empresas, mas a Total só custeava as despesas de implementação. E que no final, a empresa recebia a auditoria externa do INOC e pagava a própria certificação. Não é isto que beneficiaram-se. Mas o que aconteceu? A Total começou o programa a apoiar a implementação da norma. Depois, no caminho, até o final. Então, tive uma... Então, agradeço por isso. Nós, como CTA, quando lançamos o ProNascer, lançamos um programa de certificação de empresas comparticipado, em que as empresas deviam custear com 50% do custo do processo. Mas isto coincidiu com a pandemia, percebemos que as empresas estavam com a tesouraria muito fraquinha, acabamos exigindo valores simbólicos, porque a certificação, como ouvi aqui dizer, é um documento.
papel que imprimem, deixam colado na parede, entra alguém, tira foto, vai. Mas não é isto que nós temos na mente. É um papel que dá valores à empresa, que dá capacidade à empresa. Como eu disse, o processo de internacionalização de empresas também passa por isto, uma empresa poder concorrer na Inglaterra, nos Estados Unidos, o pé de igualdade com aquelas empresas. Então, é um documento que quando um dirigente, um gestor de empresas quer, ele tem que acreditar que a empresa dele tem esta qualidade. Nós, se formos aqui a ver o custo da certificação das 20 empresas que pretendíamos, acho que rondava quase 15 milhões de meticais. E nós tivemos que pagar o consultor, pagar o INOC. E depois exigimos um valor simbólico. As empresas, consoante o número de trabalhadores, não falamos muito do volume de negócio, porque naquela altura as empresas não estavam muito lá bem por causa do Covid. O valor mínimo que as empresas pagaram foi de 50 mil meticais. Médio foi de 75. Máximo foi de 100 mil meticais. Qual é essa empresa que com 100 mil meticais consegue? Nem um consultor para vir fazer o diagnóstico pensa que não cobra esse valor. Então, é preciso perceber que as empresas, quando formam um quadro, recursos humanos, estão a investir na própria empresa. Quando envolvem-se num processo de certificação, também estão a investir. Por quê? Porque os grandes projetos, que é o objetivo que nos trouxe o programa, exige a certificação. Nós temos trabalhado com a TradeHub, o meu colega falou isso hoje, no âmbito do AGOA, exportar para a África do Sul, exportar para os Estados Unidos. Tens que ter certificação do produto. Então, não vais identificar mercados sem este aspecto estar acautelado. Então, quer dizer que, para um empreendedor que está a começar o seu negócio, ele até pode ter noção de quando eu crescer, empresa certificada, mas ele vai perceber o desafio que tem. Não que ele não seja capaz de chegar lá, mas ele precisa meter na cabeça de que a certificação é de qualidade, porque quanto mais trabalhadores, quanto maior for o volume de negócio, a empresa terá mais custos para certificar. Uma empresa de 100 trabalhadores, quando eu vejo, por vezes, empresas de construção civil, 100, 200 trabalhadores, é preciso consciencializar esses trabalhadores, porque o auditor vai passar por um deles e chegar a apurar a certificação. Há muitas que nem certificam a empresa, certificam serviços para encurtar a rota e conseguir ter os serviços certificados. Imagina agora que estamos aqui a trabalhar com a Total, o número de máquinas pesadas que passam, que a gente tem que transportar, navio, tudo aquilo que está envolvido e exigido a qualidade, quanto é que os nossos trabalhadores têm que perceber. E vamos lá entregar, falou-se da Sasol faz pipelines. Imagina, temos soldadores que fumam, vão ali nos pipelines, a soldar, estão a furar. O perigo que aquilo pode causar. Então, a certificação tem a ver com tudo isto. É preciso que a empresa amadureça, porque mesmo empresas que não são pequenas, que não são empreendedoras, não são aqueles que estão a vender na baraca, não conseguem, com o conhecimento PhD dos gestores e tudo mais, é um processo difícil. Imagina um empreendedor que ele é contabilista, é gestor do marketing, ele que faz as compras. A certificação não aceita isso. Cada um tem que ter a sua tarefa para conseguir resolver em tempo real e útil os processos. Então é isto. Começar a viver, a ter o conhecimento. Para mim, a questão não é o que é a certificação ou quem se vai certificar. Para mim, a questão é os empresários, a todos os níveis, comecem a ganhar esta cultura, a perceber o que é isto de certificação. Porque há muitas empresas que são médias, podem não ter hoje um poder financeiro, mas elas vão viver essa cultura. Como para concorrer, tens que ter uma empresa que, apesar de não estar certificada, mas
tens essa postura, conheces o que é isso. É isto que eu Não sei se conseguiu perceber, quando comecei a minha intervenção, eu disse que o nosso processo tem 5 fases. A primeira é a inscrição, a segunda é a formação. A formação ela é dada a todas as empresas que se registraram, porque é preciso ganhar consciência, perceber o valor, perceber a utilidade. Então, quando nós damos a formação a todos, nós estamos a excluir o micro, nem pequeno, nem médio. Todo mundo vai no barco, percebe. Os fortes, os preparados, é que passam as fases. É isto. Obrigado. Só para ajudar aqui o meu colega, né? Antes mesmo dessa parte da submissão do pedido para que as empresas se inscrevam para esses projetos, nós, se te recordares, por exemplo, quando lançamos o Pronascer, fizemos uma série de ações de sensibilização das empresas sobre a importância da certificação. Antes do processo de lançamento do próprio Pronascer, a primeira ação foi de sensibilizar as empresas sobre a importância da certificação, o porquê da necessidade da certificação. Depois disso é que depois apresentamos uma solução, que foi nesse caso o Pronascer, como caminho para as empresas obter a certificação. Então, acredito eu, este roteiro que nós seguimos, de certa forma, acaba respondendo à inquietação que a vizinha do meu colega colocou aqui. Sim. Obrigado. Sim. Quando foi mencionar os valores do tempo de crise, agora que a situação está voltando ao normal, qual é a estimativa dos valores? Sim, qual é a estimativa dos valores? Você falou o máximo nos 100 mil, qual será a estimativa do valor? Ainda tenho mais. Essa é a pergunta com relação aos valores. Todos aqui ao meu lado falaram da importância da certificação, dando ênfase que é bom fazer. Isso chega a dar uma espécie de garantia. Se eu faço certificação e fico um ano sem ter concorrido, como fico? Este investimento, de que maneira me leva, me motiva a fazer? Outros, é isso que eu queria saber. Obrigado. Bom, muito obrigado. Bom, relativamente aos valores, da experiência que tenho é que os consultores que apoiam na implementação de sistemas de gestão de qualidade, eles conjugam número de trabalhadores e volume de negócio. Quer dizer que uma empresa com 5 trabalhadores pode ter um valor. Não existe valor exato, porque eu posso ter um consultor, negociar consigo e me dizer que não tem capacidade de pagar isso e encontramos um meio termo eu apoiar na implementação. Agora, os valores que também são apresentados pelo INOC, eles são conjugados, não são valores, hoje são 300 mil, amanhã são 200. Eles querem ver os processos, a empresa como está estruturada, quais são as normas que está a implementar, depois eles emitem uma espécie de cotação. Então, é para lhe dizer que não existe, mesmo o próprio Pronascer, nós conseguimos negociar esses 12 milhões porque trazemos um volume de empresas. Há empresas que pagam esses 12 milhões, ela sozinha. Mas nós fomos para negociar com a INOC, criar uma solução que beneficia várias empresas e eles aceitaram e toleraram este valor. Só lhe dizer que desses 12 milhões praticamente que se pagou, praticamente 9 milhões foram para a empresa de consultoria e só 2 foram para a INOC, para certificar 20 empresas. Então está a perceber, aqui o custo elevado é apoiar na implementação de normas de qualidade. O difícil, o consultor dia a dia, a sua empresa, apurar conformidade, não conformidade numa certa tarefa, é o que é mais oneroso nesse processo. Agora, ter certificação, o que lhe garante ter negócio? É como ir à faculdade, ter diploma, não ter emprego. Está a perceber?
Isto é algo que a empresa faz por si, pelas suas capacidades e as oportunidades que pretende abraçar. É difícil de dizer que hoje dele a certificação, amanhã está a concorrer, porque há vários doutores, há vários PhD que também estão à procura de emprego. Têm diploma, mas não têm emprego. Outros criam autoemprego à busca de oportunidades. Então, a certificação é algo que vai apoiar a sua empresa, porque um gestor sempre quer que a sua empresa seja de qualidade, responda às exigências do mercado. Vai poder concorrer e estar na shortlist selecionada, porque responde com os requisitos. Agora, talvez a sua proposta técnica financeira não esteja a melhor que as outras. Isso é preciso termos consciência. Por isso é que nós dizemos que o processo de certificação deve ter o buy-in do gestor. O gestor é que tem que acreditar que a minha empresa pode ser certificada e mobilizar o seu quadro pessoal para o efeito. Estamos esclarecidos? Obrigado. Mais alguma questão? Boa tarde. Seguindo todos os passos explicados sobre a certificação, gostaria de saber, ok, já tenho a certificação. Essa certificação tem período? Qual é o prazo? Qual é a validade? Por quanto tempo funciona? Em quanto tempo tem que fazer a certificação? Obrigado. Boa tarde. Eu chamo-me Júlio Namborete, sou da JC Service. Nós temos agora as empresas muito grandes, as multinacionais, que exigem que as empresas que vão lá prestar serviço sejam empresas certificadas. E a CTA está a financiar as empresas para poderem certificarem-se. Enquanto as empresas estarem no processo da certificação, é verdade que a partir das auditorias que vão lá fazer, já vão codificar todos os documentos das empresas. As cartas são codificadas, os orçamentos são codificados. Qualquer uma empresa que te pede um orçamento já consegue ver que isto está codificado e a empresa já está no processo da certificação. Mas existem empresas que tu vais para lá, dás uma cotação e eles conseguem ver que está tudo codificado e eles ainda te exigem a certificação. E tu dizes que ainda estou em processo. Ao dizeres que ainda estou em processo, automaticamente estás fora. O que é que a CTA está a fazer? Para que essas empresas que estão ainda no processo, elas também possam fazer alguns trabalhos nessas multinacionais. Por mais que não sejam multinacionais, agora tem muitas empresas até aqui em Pemba, que tu vais lá para fazer um trabalho e dizem certificação. E nós, as pequenas empresas, ficamos babados, não é? Porque não conseguimos fazer trabalhos. Temos que ir trocar uma lâmpada ali, numa casa, para conseguirmos sobreviver. Então, eu acho que poderia existir uma interação entre a CTA e as empresas grandes para que, pelo menos as que já estão com toda a documentação codificada, possam lá prestarem serviços. Obrigado. Vamos ter mais esta intervenção, depois solicitamos o Dr. Elias para poder fechar. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou a Anifa, represento a empresa Grupo Saidor.
Eu gostaria de saber, para além daquele formulário que a CTE apresenta, no qual temos que consta todos os requisitos para o devido registro, quais são os requisitos, para além desses, quais são os outros requisitos que necessita para poder ter a certificação? Porque o que nós temos notado a nível local, nós temos tido muitas dificuldades para concorrer. Às vezes temos a maior parte dos requisitos, mas quando não temos esse certificado, nós que somos pequenas e médias empresas somos excluídos. Então, não vou repetir o que o colega cá atrás falou, porque nem todos ainda estão habilitados nesse sentido de poder fazer o registro para poder ter o certificado. Então, gostaria de saber, a CTA, o que está a fazer para esses projetos que já estão cá em Cabo Delgado a operar, que fazem uso do certificado como um dos requisitos importantes no concurso. Obrigada. Bom, a primeira questão tem a ver com o período de renovação. Após receber uma certificação, a empresa renova essa certificação depois de 2 anos. As empresas que pensam que já têm certificação, esqueçam isso, colegas. Não é assim, porque quando quiser renovar, os colegas já nem se lembram do que fizeram 2 anos atrás. Por isso é que sempre disse que a certificação tem que ser um assunto do topo até o nível mais baixo. Imagina dizermos que esse hotel é 5 estrelas. É preciso que o serviço prestado por este hotel seja de 5 estrelas. A qualidade dos serviços deve ser 5 estrelas. Então, este 5 estrelas deve permanecer durante 2 anos até a renovação. Porque quando chegar o período da renovação, os que vêm para renovar essa certificação não vão querer saber se não é porque o gestor de qualidade foi despedido, agora estou para contratar um novo. Isso não vai para os olhos do INOC que certifica. Então, 2 anos depois tem que certificar este documento. A questão do colega. Se eu disser que para fazer exame de admissão na Faculdade de Engenharia tem que ter 12ª, havemos de conseguir fazer com 10ª classe. É uma exigência. Se eu digo que na minha empresa eu preciso de serviços certificados porque eu lido com petróleo e gás, e eu preciso de empresas que percebem isso, o risco que esta indústria tem. Se eu fecho os olhos porque sou moçambicano, quero apoiar a SIC, que é uma empresa moçambicana, os riscos que vamos correr se tivermos incêndio, tivermos quedas, andaime, trabalhador que caiu porque não estava equipado, vamos responder ao tribunal por isto. E já não vai haver essa relação de que eu queria apoiar uma empresa moçambicana. As exigências, quando a gente tem certificação, a gente aprende o valor, o que representa uma certificação é que a gente vai percebendo. A vossa empresa já tem processos, já tem documentos com códigos, estão no bom caminho. Mas a certificação é o único requisito que vos falta para poder. E depois é preciso perceber aquilo que disse. Por mais que tenha certificação, é preciso bater as portas, porque o empresário, quando acorda, procura oportunidade de negócios, organiza-se para abraçar essas oportunidades de negócio. Se eu me certifico e deixo de usar aquele sistema, amanhã até empresas querem fazer teste. Ok, nós vamos te dar um contrato de 1 mês para providenciar esse serviço. Está a chegar o nosso motorista a trazer carga pesada ou carga inflamável, está a fumar cigarro, a empresa já começa a arriscar. Diz que esta empresa não tem capacidade. Indo para os requisitos, ser uma pequena e média empresa
é um dos principais requisitos para o nosso programa, porque nós apoiamos a certificação de PMEs. O que é isso, ser uma pequena e média empresa registrada? É apresentar todos aqueles documentos de registro, início de atividades, tudo isto. E nós trazemos uma vantagem, porque todo o parceiro escolhe cavalos ganhadores. Se eu vou bater a porta ao Mais Emprego, quero certificar 15 empresas, identifico essas 15 empresas e começamos o processo, no final o certificador vem e diz que nenhuma dessas empresas merece certificação. O projeto não acredita mais na minha dinâmica, na minha eficácia. E eu, como gestor deste projeto, tenho interesse em trazer casos de sucesso. Posso vos dizer agora, a primeira empresa que vai ser certificada no âmbito do Pronacer é a ProComputer. É Moz Computer, né? Moz Computer aí. Então, existem empresas de vários setores que estão nisto, mas a Moz Computer foi a primeira que mostrou com evidências, mostrou os processos, fizeram as auditorias externas pelo INOC e chegaram à conclusão de que esta empresa recebe certificação. Recebi uma mensagem hoje a dizerem que estão a emitir o certificado por empresa em inglês, vão fazer a moldura e entregar. Vai ser através de uma cerimônia. O partido que acreditou na CTA e juntos abraçaram essa iniciativa, vê como é que ele vê. Começamos um processo e que está a ter um fim de sucesso. Isto é que conta. Não é tirar 12 milhões e entregar. As empresas já nem recebem um consultor. Imaginem aquela altura do Covid, que nós começamos esse processo. As empresas diziam que não, restrições de Covid, os consultores não podem entrar porque a equipe acha que é um risco ter auditorias virtuais, coisa que os consultores não estavam habituados, mas mesmo assim puxamos até chegar onde estamos hoje. Então, se as coisas melhoraram, já podemos andar sem máscara, vamos aproveitar. Vamos estruturar as nossas empresas, vamos organizar, porque quando lançarmos a segunda fase das 15 empresas, eu não quero receber chamadas de Elias, veja lá. Não sou eu que vou fazer isso. É um consultor que não conhece as empresas. Então, juntos pela melhoria do negócio. Muito obrigado. Quando eu falo de auditorias externas, é auditoria feita pelo INOC, porque a auditoria interna é aquela que o consultor faz parte da empresa nesse caso. O consultor que vamos contratar para trabalhar com a sua empresa vai fazer parte da empresa, vai conhecer os processos da empresa, vai apoiar a melhorar a estrutura da empresa. Agora, a auditoria externa não tem nenhuma ligação. Por isso é que o INOC, como entidade certificadora, não pode ser a entidade que vai auditar a vossa empresa, que vai implementar o sistema de qualidade, senão há conflito de interesse. É isso. Ainda no âmbito do que o meu colega esteve aqui a mencionar, queria só adicionar mais um outro aspecto, que é, eu diria, uma solução alternativa daquilo que nós também temos perseguido para o caso daquelas empresas que efetivamente não reúnem as condições que esses grandes projetos exigem. Eu vou falar aqui de um exemplo de uma ação que temos levado a cabo junto da Sasol. Sasol é uma grande empresa que está a explorar o gás na província de Inhambane. Há serviços que eles têm demandado ao mercado, mas infelizmente nós não temos empresas moçambicanas com os requisitos, ou que reúnam os requisitos que eles têm demandado. Por exemplo, questões de drilling, é difícil de encontrarmos aqui capacidade aqui local para esse tipo de serviços. Então, como alternativa
nós propusemos à Sasol que, enquanto não tivéssemos uma empresa moçambicana já devidamente capacitada para aquilo que eles pretendiam, poderíamos promover o estabelecimento de parcerias entre, por exemplo, no caso desse concurso que ganhou foi uma empresa canadiana. Então, a ideia foi promover uma parceria entre essa empresa canadiana que ganhou o concurso com uma empresa nacional para que, no processo de execução daquela tarefa, houvesse a transferência de conhecimento para a nacional. Porque o que nós pretendemos é que, findo um certo período, a empresa nacional também tenha a mesma capacidade dessa empresa externa. Hoje não tem, mas amanhã pode ter. Então, um dos mecanismos é essa promoção de estabelecimento de parcerias entre aquelas empresas externas, que já têm essa capacidade, e as empresas nacionais que estão no início dessa atividade, mas nós pretendemos que amanhã essas empresas moçambicanas também estejam em altura de ombrear com essas empresas de fora. Obrigado. Exato. Muito obrigado. Penso que o muito ficou, mas acredito que ainda há muito também por esclarecer, não é? Caminhamos a passos largos para o fim do nosso seminário. Contudo, as empresas apresentaram aqui questões ligadas à certificação. Mas, olhando no panfleto, temos ali formação, financiamento, concursos públicos e privados. Então, penso que podemos explorar mais, principalmente a área de formação, e falou-se muito bem que o maior ativo numa empresa é os recursos humanos. Então, podemos ter essas certificações, mas se não temos um recurso humano qualificado, de nada nos vai valer essa certificação. Chegados aqui, permita-me convidar a coordenadora do projeto Mais Emprego, doutora Ana Cristina, para notas finais no que concerne a necessidades de formação das pequenas e médias empresas de Cabo Delgado. Obrigado. Doutora Cristina. Pode ser. Como disseste, temos que caminhar a passos largos. Vamos caminhar ainda mais largamente que aquilo que tu pensavas. Portanto, eu gostava só de referir uma vez mais, para terminar, que vamos fazer então estes workshops em 3 distritos, 3 ou 4, ok? Em articulação com o CTA, de forma a facilitar, agilizar o preenchimento da plataforma. E nesses workshops vamos em simultâneo, aí sim, apoiar cada uma das empresas a preencher estes dados, também, nomeadamente necessidades de formação e dados do emprego, são fundamentais para nós. Nós, como eu penso que referi no início, formámos, por exemplo, ano passado, 230 jovens aqui, de Cabo Delgado, com o apoio dos nossos parceiros, em determinadas áreas que os parceiros nos disseram que eram necessárias, mas disseram que eram necessárias de uma forma empírica. Nós não consultámos as vossas necessidades. E, portanto, é fundamental agora saber a vossa opinião. Realmente, que formação, que qualificações é que vocês precisam para a vossa empresa, ok? Portanto, o preenchimento desta base de dados é fundamental para termos esses dados objetivos. Dizendo isto, eu vou terminar, agradecer a todos e a todas uma vez mais, agradecer em primeiro lugar aos nossos, volto a dizer, maiores e mais queridos parceiros, o INEP, o IFPLAC e a CTA, por nenhuma ordem. A ordem foi perfeitamente arbitrária. Agradecer a presença das PMEs, espero que tenha sido útil para vocês este workshop. Como eu repeti, vamos fazer outros. Agradecer também a presença do Gabinete do Ordenador Nacional, na presença do Sr. Embaixador José Matezinha, que aqui esteve connosco. Muito obrigada também pela intervenção que não estava prevista. E agradecer em último lugar aos nossos moderadores, consultores, organizadores, o Dr. João Gomes, a Media for Development, que penso fizeram um ótimo trabalho, acrescentando valor e trazendo algumas ideias inovadoras e às vezes até contracorrente, mas é bom, não é? Obrigam-nos a pensar para este seminário. Obrigado uma vez mais, até à próxima, registrem-se na plataforma,
E já agora vão consultando o site do Mais Emprego e o Facebook. Vocês têm um flyer do projeto aí nas vossas pastas. Tem o nosso site, tem lá o endereço do nosso Facebook, onde divulgamos as nossas iniciativas e as várias oportunidades que temos. Portanto, vão consultando. Obrigada e bom regresso a casa. Posto isto, anunciamos o fim do nosso seminário e vou